3 mitos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Será que você já ouviu algum deles? Bom, o primeiro é: a Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de informar ao titular sobre como são feitos os tratamentos de seus dados. Então, não é. O objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é, de acordo com o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados e também no artigo 5º, inciso 79 da Constituição Federal, diz que é garantida a proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Gente, a lei já diz para o que ela veio no próprio nome: Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qual é o objetivo da LGPD? Proteger os dados, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, estão sendo protegidos os dados nos meios físicos, em papéis, em fichas, em tudo que for físico, hardware, softwares, tudo que for físico. Sim, você sabia que existem dentro dos cartões de memória de cada um dos seus aparelhos, celulares, máquinas fotográficas, impressoras, o seu computador, ali dentro tem dados pessoais também, inclusive na parte da eliminação dos dados pessoais. Não é só apertar um excluir, não. Muitas vezes você precisa destruir fisicamente esses cartões de memórias. Ah, esqueci, tem os antigos disquetes, tem também os CDs. Nossa, tem dado pessoal espalhado para todo canto. E todos eles estão protegidos. Então, é muito importante você entender. Sim, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, existe a obrigatoriedade de informar ao titular quais os dados estão sendo tratados, qual é a natureza desse dado. Esse dado ele é comum? Esse dado ele é sensível? É um dado de criança e adolescente? Há compartilhamento desses dados? Há transferência internacional desses dados? Para quais finalidades e quais as hipóteses de tratamento? Também há essa obrigatoriedade, mas o objetivo principal não é só informar, é proteger os dados pessoais. Tanto é verdade que dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um capítulo inteiro tratando sobre segurança e sigilo dos dados. Se fosse mera informação, para que segurança, não é mesmo? E além disso, nós também temos um capítulo inteiro destinado à responsabilidade civil. O que acontece com aqueles agentes de tratamento quando eles violam a Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são as responsabilidades? Quem responde? Como responde? Isso tudo está na lei. Então, não é meramente dar informação ao titular, é proteger através de medidas de segurança técnicas e administrativas. Sim, também administrativas, visando a proteção dos dados pessoais, ok? Segundo, a Lei Geral de Proteção de Dados veio prejudicar as empresas. Também é um mito. Deixa eu te explicar. Quando uma empresa faz o seu processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, também existe dentro da Lei Geral de Proteção de Dados a obrigatoriedade de você integrar a segurança em privacidade ou a segurança dos dados com a governança dos dados ou a governança em privacidade com a governança corporativa. E eu sempre brinco que não dá para você fazer um casamento, eu uso a analogia do casamento, se você tem o noivo e não tem a noiva. Eu tenho a governança dos dados e não tenho a governança corporativa. Como é que eu vou fazer essa integração? Como é que eu vou fazer esse casamento? É impossível. Por isso a gente sempre brinca. Quando o empresário não tem a sua empresa organizada, não há uma governança corporativa, ao fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele ganha essa governança corporativa. E eu não sei se você sabe, mas a governança corporativa, ela traz um aumento no lucro da empresa. Olha só que sacada incrível! Isso, inclusive, pode ser usado como uma técnica de negociação na hora de fechar um contrato de consultoria de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Presta atenção, o que o empresário quer no fim do mês?
aumentar o lucro, diminuir o custo. E quando você organiza toda a empresa dele por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, você acaba organizando também na governança corporativa. E a governança corporativa vai trazer processos, vai trazer controles e vai trazer métricas, aonde ele vai conseguir medir a efetividade, a performance de cada um dos departamentos da empresa, de cada um dos empregados e contratados que prestam serviço para aquela empresa, fazendo com que, com pequenos ajustes, ele consiga, no fim do dia, o que ele quer, aumentar os seus lucros. Então é um mito que a Lei Geral de Proteção de Dados veio prejudicar as empresas. Ao contrário, ela veio melhorar toda a empresa no fim dos dias, aumentando o lucro delas. Olha que legal! Antes de eu falar o terceiro mito, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa, de qualquer porte, à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer receber informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações. Todos os dias temos conteúdos inéditos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E o mito número 3, a Lei Geral de Proteção de Dados criou novos crimes. Também é mito. A Lei Geral de Proteção de Dados não criou nenhum tipo penal, ou seja, nenhum crime novo. Então presta atenção, não existe uma Lei Geral de Proteção de Dados criminal ou penal. O que existe lá no artigo 52 são sanções dentro de um processo administrativo. Então sim, existem muitas sanções, mas não existe nenhum crime novo criado. Ah, Silvia, então quer dizer se eu violar a Lei Geral de Proteção de Dados eu não respondo por nenhum crime? Não, eu não falei isso. Eu falei que a Lei Geral de Proteção de Dados não criou nenhum crime novo. Mas se quando ocorrer a violação, a Lei Geral de Proteção de Dados, aquele agente de tratamento violou algum crime que já existe no ordenamento jurídico nacional, no ordenamento jurídico brasileiro, ele vai sim responder por aquele crime. Vou dar um exemplo. Se aquele agente de tratamento copiou uma política de privacidade de outra empresa, ele fere o artigo 184 do Código Penal. Ele violou o direito autoral, ele cometeu um plágio. E esse agente de tratamento tem, através do julgamento sobre a violação desse artigo, que não está na Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim no Código Penal, ele pode levar uma condenação de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não criou nenhum tipo penal, mas se a empresa, dentro da violação, cometer algum crime que já existe, sim, vai responder também criminalmente através da violação que causou um outro crime. Você sabia disso? Se esse conteúdo fez sentido para você ou se você recebeu alguma informação que você ainda não tinha, antes de ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.